Pipoca Musical e hoje finalmente eu vim gravar a segunda parte do vídeo de perguntas que vocês me fizeram. Como eu comentei no primeiro vídeo, eu separei todas essas perguntas em dois grandes blocos. Um deles era sobre preferências, aleatoriedades e coisas relacionadas a Neil Gaiman, que você pode assistir clicando no card aqui em cima. E a segunda parte é essa que você está vendo agora, que eu deixei as perguntas relacionadas à rotina com o blog e carreira, que eu vi que eram muitas e eram extensas também. Então vamos lá. Paty, como você se organiza para ler, produzir, gravar, editar, conciliando sua rotina pessoal, casa, trabalho, marido, família e amigos? Eu anoto tudo. Assim, eu tenho uma planilha no Google Drive com os temas que eu quero abordar nos próximos vídeos ou temas que eu tenho vontade de abordar. Aí, assim, tem gente que consegue gravar, editar e fazer a publicação do vídeo no mesmo dia. Eu não consigo. Porque a única forma de eu conseguir manter tudo rodando, assim, do jeito que eu quero, pelo menos, é me programando da seguinte forma. Eu sei que a cada 2 semanas, mais ou menos, eu vou tirar uma manhã de sábado pra gravar todos os vídeos que eu quero. Eu sempre preparo um roteiro de cada vídeo. Eu não ligo a câmera e saio falando aleatoriamente. Eu não escrevo palavra por palavra, porque eu também não consigo decorar, por exemplo, se fosse o caso. Mas eu escrevo ideias gerais, coisas que eu não posso esquecer de falar no vídeo, com estrutura de tópico, aquela coisa bem apresentação de colégio. Com isso eu tenho material para praticamente um mês, ou dependendo de como for, 2, 3 semanas. Não é aquela coisa de, deu a louca, eu vou gravar sobre livros de terror para criança. Tem a pesquisa, eu tenho que buscar esses livros, se eu não tiver, como eu vou fazer? Eu vou baixar a capa para mostrar no tablet, eu vou comprar ele no sebo, eu vou pegar emprestado na livraria, como é que eu vou fazer? Tá tudo escrito, porque dessa forma eu consigo me programar para deixar tudo no ar. Pra mim funciona bem, porque daí eu sei, e o Sr. Pipoca sabe, que tem dias que eu vou tirar só pra gravar o vídeo. Então assim, na prática eu não gasto a semana inteira cuidando do canal e do blog, entende? Eu deixo lá tudo programado e vou viver minha vida, eu vou ler meu livro, vou ver minha série, vou ficar com meu marido e tudo mais. Aí funciona. Essa forma que eu encontrei tá funcionando bem, então, sei lá, espero que seja útil de alguma forma pra você. Mariana Carneiro, todo mundo pergunta das coisas boas de ter um blog e canal. Tem algum ponto negativo que você acha? No final do primeiro vídeo eu comentei que eu nunca tive nenhuma grande dificuldade com o canal, porque por dificuldade eu tô considerando algum problema, alguma crise e tal, enfim, que precisou ser resolvida, e isso não tive porque eu aplico a minha teoria budista. Agora sim, as coisas negativas não necessariamente estão relacionadas ao fato de ter um blog ou um canal, mas sim a exposição que a internet causa. Tem pequenas coisas que acabam me estressando, assim, tento achar alguma forma de lidar com isso de bom humor, entendeu? Mas depois de 4, 5 anos ouvindo sempre as mesmas coisas, a gente fica ou desanimado ou irritado, então é normal que aconteça. Por sorte as coisas boas superam as coisas ruins, então eu deixo isso pra lá. Mas são coisas assim, tipo, cantada nos comentários. Que pena que você é casada. Sério? Se eu não fosse casada, isso criaria alguma possibilidade romântica entre a gente? Tem também o All Hallows Read, quando eu fiz o All Hallows Read, teve lá uma promoção, né? Os kits misteriosos e tal, que a pessoa recebeu um livro de surpresa. Tiveram 2 situações muito chatas nesse caso. Uma delas é que a pessoa recebeu o livro repetido e reclamou comigo. Se você recebeu o livro repetido, faz alguma coisa com o seu anterior ou com o meu, doa, vende, enfim, faz o que você quiser, porque eu comprei o livro pra você, mas eu não tinha como ficar perguntando quais você já tinha. E a minha proposta era realmente surpreender a pessoa, dar um livro diferente. Também teve outras situações de a pessoa receber o livro e como o kit, alguns kits eram apoiados por editoras, então obviamente tinham mais coisas, outros kits eram apoiados pelo meu salário. Todos os kits foram pelo menos com alguns itens básicos e a pessoa reclamou porque não foi um marcador. Então você recebeu o livro, foca no livro. O livro é o mais importante, o marcador deixa pra lá. Essas situações eu acho chatas, porque as pessoas esquecem que do outro lado tem uma pessoa que também estuda, que também trabalha. Eu sou um ser humano assim como vocês, eu não tenho condições melhores ou piores, eu tô ralando que nem vocês, entendeu? Então eu vou fazer do meu jeito o que for possível. Outra situação que acontecia bastante na época do blog era quando eu passava em seleção de blogs parceiros com editoras. Sempre tinha alguém mandando e-mail ou inbox, ou comentando publicamente mesmo, falando assim: minha fanpage tem mais fãs do que a do Pipoca Musical. E ainda assim um deles foi escolhido e não o meu. Ou então, com licença, mas quantos acessos você tem? Porque eu tenho, sei lá, 45 mil e a editora não me escolheu, eu queria entender por quê. Se fosse uma vez, eu acho que eu não ligaria, porque no começo eu não ligava, eu ficava meio assim, mas eu não ligava. Só que depois de 4, 5 anos a coisa começa a me incomodar um pouco, sabe? Mas enfim, eu tento não me estressar muito porque definitivamente são coisas que não estão na minha alçada pra resolver, porque isso aí vai muito da maturidade de cada um, da forma como cada um lida com outras pessoas e consigo mesmo. Então eu cuido do que é meu, cada um cuida do que é seu e tá tudo certo.
Natália Barnabé, com tantos livros bons no mundo, como você escolhe quais vai ler? Quais são suas prioridades? Até um tempo atrás eu realmente lia tudo que parava na minha mão, assim. Sabe aquela frase, eu leio até bula de remédio, que todo mundo já falou? Já falei também. Mas depois de um tempo a gente percebe quais estilos a gente gosta mais, quais estilos a gente gosta menos, e vai refinando isso. Mas qualquer coisa, assim, de ficção científica, fantasia, graphic novel, essas coisas, assim, que me atraem a atenção, eu paro e eu leio. Porque eu sei que são coisas que estão dentro da minha área de interesse, assim, então esses eu vou atrás. Patrícia Souza, você é publicitária? Poderia falar um pouquinho, então, sobre como escolheu e como é a sua profissão? Eu sempre tive certeza do curso que eu queria fazer. Tanto que no ensino médio, assim, algumas matérias eu não ia tão bem. Tipo física, química, essas coisas muito exatas, eu não ia muito bem. E quando eu entrei na faculdade, isso tudo sumiu. Tipo, eu sempre tive nota boa porque eu realmente estava apaixonada por aquilo que eu estava estudando. E, cara, sempre tem coisa mudando. Tem base que eu aprendi na faculdade, que eu uso, obviamente, mas aquelas nuances, aquelas coisas mais delicadas que o professor ensinava, isso já mudou tanta coisa, assim. Então, isso é o que eu mais admiro em trabalhar com comunicação, como tudo está sempre mudando. E eu sempre trabalhei com a internet. Sempre tem que estar atento, estudando e se renovando. Essa agilidade, essa coisa gostosa da comunicação é o que eu mais curto. Mário Souza, você trabalha na área que se formou? Ou é igual outros booktubers que dão aula e tem canal no YouTube? Primeiramente, eu não sabia que os outros booktubers davam aula. Agora eu fiquei surpresa. Obrigada pela informação. Sim, eu trabalho na área que eu me formei, desde que eu comecei a estudar publicidade e propaganda. Meu primeiro emprego foi numa agência de web e foi muito legal, eu aprendi muita coisa porque era um comecinho difícil aqui pro Brasil, pelo menos era um comecinho que a gente tinha que ficar brigando muito com o cliente para fazer ele entender como era importante ter um site na internet, como era valioso para a empresa, para a marca dele. Depois eu fui trabalhar com o marketing de uma empresa, só que a proposta deles era mergulhar 100% na internet. Eu também consegui focar muito em marketing digital, foi onde eu comecei a me apaixonar mesmo por coisas que eram relacionadas a redes sociais, a estratégias, a anúncios. Depois disso eu voltei para trabalhar numa agência, mas não fiquei muito tempo, que não é pra mim, mais agência. E aí hoje, atualmente, eu trabalho com literatura. Então eu consegui unir duas paixões muito grandes que eu sempre tive, comunicação e literatura. E aí o resultado é um só, né? Mas eu acabo não falando muito disso aqui porque eu não quero misturar tantas coisas. Mas foi uma realização mesmo, assim. Senhor Machado, eu estudo publicidade e propaganda. Como publicitário, você tem alguma dica para quem estuda nessa área e deseja trabalhar com o que mais gosta? Literatura, internet, cinema? Como você conseguiu alcançar isso? Olha, eu acho que fórmula não tem. Mas uma coisa é muito preciosa. Você tem que se apaixonar pelo que você faz, porque isso transparece. Quando eu falo isso é porque as pessoas notam que é sincero, que não é aquela coisa oportunista, entendeu? Um exemplo prático que eu acho que muita gente vai se identificar ou entender o que eu quero dizer. Blog literário. Não crie um blog literário se você quer ganhar brinde, livro de graça e marcador. Crie um blog literário se você ama literatura e você quer compartilhar dicas de livros legais com outras pessoas. Isso é um objetivo sincero, porque você está fazendo por amor e não esperando alguma coisa em troca, necessariamente. Até porque do momento que você cria o blog até você começar a ganhar alguma coisa em troca, financeiramente falando, alguma coisa assim, leva um bocado de tempo. E só acontece se você for verdadeiro, se você for apaixonado pelo que você está fazendo. Agora eu tô me lembrando que no primeiro vídeo de perguntas aqui, eu comentei um trechinho do Faça Boa Arte, que o Neil Gaiman comenta que ele sempre escreve um livro pensando em escrever uma boa história, porque se ele não ganhar dinheiro com aquilo, ao menos ele vai ter uma boa história. Eu acho que esse é o princípio básico da coisa. Cada um cria o blog pelos motivos que quer. Eu não tô aqui pra ditar regra de como as coisas devem funcionar. Mas eu recebi uma pergunta específica e eu vou dar uma resposta específica. Eu acredito que quando você é apaixonado pelo que você faz, aquilo transparece. Então pode chegar ao ponto em que você não vai nem precisar mandar seu currículo para uma editora, ou para um agente, ou para uma livraria. Porque se as pessoas estiverem acompanhando o seu trabalho, elas vão ver que aquilo que você está fazendo é por amor, que você faz aquilo com carinho, com dedicação, que você se empenha. Afinal de contas, você está mostrando na prática que você sabe fazer o que você está fazendo. Isso vale mais que qualquer currículo. Pra mim isso é fundamental, pode soar meio piegas, mas assim, eu realmente acredito nisso, acho que paixão move montanhas. Bom, era isso que eu tinha para responder das perguntas. Acho que a grande lição que a gente tira de tudo isso é faça boa arte. Se você ainda não leu esse discurso maravilhoso do Neil Gaiman, eu vou deixar o link aqui embaixo com um discurso na íntegra online. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário pra gente continuar se falando. Tem mais um vídeo ainda que vai sair nos próximos dias, mas com esse a gente encerra a parte de perguntas e respostas. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Ai, deixa de ser desesperado, meu amor. Ai, que puto.